Um tema que volta e meia ele aparece de novo e ficou muito evidente nessas últimas semanas, nesse último mês, é o tema do aborto. Afinal, qual é a condição do aborto? E existe alguma permissão ou alguma condescendência da parte de Deus em realizar o aborto? Alguma situação que o aborto ele é possível? Primeiro e mais importante de tudo é a gente entender qual é a posição bíblica a respeito do início da vida. Tem um texto lá em Jeremias, no capítulo 1, quando Deus está falando com o Jeremias a respeito do chamado dele, daquilo que Deus tinha para a vida dele. Jeremias ele diz assim no versículo 4: A mim me veio, pois, a palavra do Senhor dizendo: Antes que eu te formasse no ventre materno, eu te conheci, e antes que saísses da madre, te consagrei, te constituí profeta às nações. Deus está falando para o Jeremias que quando ele ainda era as células se multiplicando, um óvulo fecundado pelo espermatozoide, ele ainda não estava formado, ele não tinha mãos, pés, a cabeça, o cérebro. Antes de tudo isso, Deus já conhecia ele já era uma pessoa, já era alguém dotado de personalidade, já havia uma alma e um espírito dentro dele. E antes dele nascer, sair da madre, seria o nascimento. Deus já tinha um compromisso de fazer dele quem ele iria se tornar. Tudo isso mostra para nós que para Deus, o Criador da vida, a vida já existe desde o momento da concepção. Ela não acontece a partir da 22ª semana, ela não acontece a partir do nascimento viável, ela já acontece no encontro do espermatozoide com o óvulo, e a partir desse momento, diante de Deus, você tirar a vida desse ser humano é a mesma coisa se você tirasse a vida dele depois ele nasceu, se você tirasse a minha vida nessa altura do campeonato, ou a sua vida fosse tirada. A sacralidade da vida, ela já está presente desde o momento da concepção. E aí a gente começou a ver as discussões que chegaram no momento aqui, a questão de, mas e em caso de estupro, a gente pode ou não pode? E aí pode antes da 22ª semana ou só depois da 22ª semana? Toda essa discussão em qual semana poderia ou não poderia, ela está baseada no conceito de viabilidade daquele bebê sair da barriga da mãe e poder sobreviver, mesmo que ele não esteja mais preso ou atado ao cordão umbilical e aos nutrientes que ele recebia da mãe. E a 22ª semana é a semana de consenso entre os médicos de que a partir desse momento já é possível, embora ainda difícil, mas já é possível que o bebê saia e sobreviva do lado de fora. Nós estamos falando ali de 5 meses de vida, mais ou menos. Então, surge a discussão nesse contexto, porque no Brasil o estupro é uma das causas que permite que uma criança seja abortada. Biblicamente, essa não é uma causa possível. E por mais que a gente sabe que é uma dor para uma mulher que passou por uma situação como essa, também ter que gestar aquela criança e às vezes ter aquele filho, embora existam mulheres que passam a amar o filho, passam a amar a criança quando ela nasce, conseguem dissociar ela do estuprador, a gente sabe que outras mulheres não conseguem fazer isso, e a doação para adoção sempre é uma das alternativas para esses casos. O que não é a alternativa é a gente corrigir um erro com outro erro. É a gente tentar corrigir um crime causado por um estuprador com o assassinato de um outro ser humano. Ou você fazer com que a mulher que sofreu um crime se torne uma criminosa e assim perpetue esse ato de maldade na terra, tornando-se ela também agora culpada por um pecado e por um crime de ter assassinado uma criança. Então é muito importante que a gente entenda isso com clareza para entender qual que é a posição bíblica a respeito do assunto. Para Deus, assim como não faria sentido nenhum a mulher ter a criança e depois matar a criança depois de nascida, e com certeza ninguém concorda com isso, não tem ninguém que defende esse tipo de posicionamento, isso não faz sentido a mulher fazer isso enquanto a criança está dentro do ventre. Nós temos, infelizmente, uma influência satânica no nosso mundo que conseguiu criar um silogismo, uma falsa argumentação baseada numa falsa lógica de que
a vida dentro do útero é diferente da vida fora do útero, como se o fato da criança passar para o lado de fora é que então constituísse vida para ela, e tudo isso acaba sendo carregado de ideologia, carregado de argumentações falsas, como as várias que a gente viu de influencers e de jornalistas, e que acaba às vezes convencendo as pessoas de um posicionamento ou de outro posicionamento, porque a gente não para pensar de maneira óbvia, de maneira lógica, principalmente de maneira bíblica, como as coisas funcionam. Se você quiser saber mais sobre isso, quiser argumentar um pouco mais, pode escrever para a gente, pode mandar uma mensagem para nós. E se você, de repente, já praticou um aborto na sua vida e se sente mal, se sente culpado, se sente angustiada por conta disso, existe perdão para você e nós estamos aqui para caminhar com você junto nisso, com total sigilo, com total cuidado. Se você já cometeu esse crime, já cometeu esse pecado, nós queremos a sua restauração, nós queremos amar você, cuidar de você. Você pode entrar em contato com a gente de maneira totalmente sigilosa, solicitar acompanhamento psicológico, aconselhamento pastoral, e a gente quer caminhar contigo para que você seja perdoada completamente, ou no caso de um homem que fez isso, que induziu a sua mulher ou a sua parceira a um aborto, nós queremos que você se sinta perdoado, que você entenda o perdão de Deus sobre a sua vida e assim possa se livrar dessa culpa por um pecado cometido e ter uma nova vida em Jesus.